E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse é um Marco 10, 26 de novembro de 2025, trazendo muitas notícias do Vasco da Gama, os preparativos para o jogo, uma final, né, contra o Internacional, sexta-feira, e, claro, as notícias que permeiam o Vasco fora do campo. Ontem teve visita das organizadas no CT Moacir Barbosa, e fofoca na internet sobre disse-me-disse, de familiar de jogador, levando informação para influencer. Olha, um rolo. Temos notícias também de arbitragem da FGV, recuperação judicial, São Januário e a reforma. Então, muitos assuntos. Fica aí, cola que você vai se sentir bem informado, espero eu, ao final deste Marco 10. Antes de tudo, deixa seu like, sua curtida, seu joinha, ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho. Além de, claro, se inscreve no canal, você pode virar membro, lives exclusivas para membros e também, claro, deixar sua doação no Live Pix, mira a câmera do seu celular e ajuda. Povo, olha, a gente pouco falou sobre estratégia, sobre formação, sobre mudança de jogadores até agora para o jogo do Internacional, mas o que teve de papo fora do campo é bastante. Ontem, Força Jovem, torcida organizada do Vasco da Gama, compareceu ao CT Moacir Barbosa para trocar um papo com os jogadores, literalmente com os jogadores. Apesar do Pedrinho, Felipe, Admar Lopes e Fernando Diniz e a sua comissão técnica estarem lá, eles direcionaram o papo para os jogadores. Tiraram toda a responsabilidade da diretoria e de Fernando Diniz e sua comissão técnica pelo momento atual, dizendo que os jogadores são mimados, que estão reclamando de excesso de trabalho, que receberam informações de que familiares de jogadores estariam passando para influencers um relato de descontentamento com o método de Fernando Diniz. Isso já tinha sido trazido pelo Gilmar Ferreira no Extra, pelo Léo na torcida Vascaínos, e chegou essa bomba, né? E o papo foi reto. Muita gente desgosta da presença de torcida organizada, mas de manifestações até foi muito direto, porque eximiram de culpa o técnico e a diretoria e foram para os jogadores dizendo o que aconteceu. Por que estava jogando de um jeito há 5 jogos atrás e agora não jogando nada? E a gente viu que Verratti depois não aparece nas imagens, mas o relato da torcida organizada que Verratti disse que os jogadores iam se doar muito pela vitória na sexta-feira contra o Internacional. Vamos acompanhar os desdobramentos. A internet é uma rede maldita, como vocês sabem bem. Começou um disse-me-disse, fofoca para lá, fofoca para cá, chegou o seu nome de quem é o X9, de quem é o jogador que estaria passando as informações, ou qual familiar do jogador estaria passando as informações. E sabe-se lá por que decidiram que é a esposa do Lucas Piton, o lateral do Vasco. Ela, Paula Piton, depois se manifestou nas redes sociais refutando tudo isso. A Força Jovem também se manifestou, dizendo que nunca disse nome nenhum de familiar. Então, assim, um clima ruim. Por mais que a reclamação seja justa em cima dos jogadores, todo esse imbróglio aí de reclamação de familiar, onde a fumaça fogo, né? A gente sabe muito bem disso. Não acho que tudo é inventado, né? Alguma coisa aconteceu para esse queda de rendimento. A gente não sabe muito bem, mas, claro, a gente fica na torcida para que os jogadores não sofram, né? Não peguem algo de birra mais do que supostamente já estariam. Vamos acompanhar, vamos ver no que vai acontecer. Eu, sinceramente, torço para o melhor, para o Vasco não sentir tanto isso. Houve até um relato, né, de que, do próprio torcida vascaínos, dizendo que o próprio Diniz tinha colocado o cargo à disposição e depois do jogo contra o Bahia. Então, assim, eu, sinceramente, acho que o momento, faltando 3 jogos para acabar a temporada do Brasileirão, claro, pensando em sobrevivência na Série A, eu acho que é um clima muito ruim, não é positivo, e é claro que a gente torce para que o Vasco consiga dar uma resposta
em campo, na sexta-feira. Falando em campo, ingressos já havendo um tempinho para Vasco Internacional, só sociais disponíveis. Ontem também começaram a ser vendidos os ingressos para Vasco e Mirassol, terça-feira que vem. Então, assim, preparativos, né? E amanhã começa a venda para o jogo do Fluminense, as semifinais da Copa do Brasil. Então, assim, teremos 3 vendas, contando quinta-feira ainda, né? 3 vendas simultâneas de jogos do Vasco da Gama. Não sei se a galera em São Januário está lotando os ingressos. Eu acho que, por mais do momento negativo para campo e bola, eu acho que a torcida vai chegar junto na venda do Maracanã. É uma grande decisão e a gente torce para que o Vasco dê uma resposta já nessa sexta-feira, para que a torcida se empolgue mais e lote o Maraca. Meus amigos, sobre reforma de São Januário. Ontem teve a reunião do Conselho Construtivo na Lagoa e começou um papo, né, falando dos arredores de São Januário, de que você teria que levar o VLT mais próximo do estádio, o alargamento da Avenida Roberto Dinamite, que faz todo sentido, e a conversa do Vasco com a prefeitura, até para um sentido de destinar o dinheiro do potencial construtivo aos 6% para esse tipo de obra. Para mim faz todo sentido, torço para que a gente consiga fazer o melhor para que o público vá ao novo estádio, né? Um novo estádio que hoje saiu a notícia que existe uma possibilidade de estar no valor de 800 milhões de reais, a obra do novo São Januário, e teria cerca de 47 mil lugares. Essa informação foi trazida pelo Atenção Vascaínos. 800 milhões de reais, sendo que 600 milhões seriam cobertos pela Sod Capital, né, que comprou o terreno no Clube Marapendi, lá na Barra da Tijuca. Então, de 800, 600 milhões seriam referentes à Sod Capital e o potencial construtivo. A ideia é de que esses 200 milhões remanescentes seriam pagos através de algum empréstimo, algum financiamento junto ao BNDES. Vamos acompanhar. A ideia também é que as obras iniciem no primeiro semestre de 2026. É um processo demorado, é um processo importante. A gente sabe da importância da nossa casa e não podemos dar mole que o Vasco faça da melhor forma possível. A gente vai acompanhando tudo isso, mas sabe da importância do fluxo financeiro de um clube que se faz, que decide fazer reforma, né? A gente sabe o impacto disso junto às finanças do clube, mesmo que exista um potencial construtivo, o Vasco que se encontra em recuperação judicial. E falando em recuperação judicial, ontem, né, a gente trouxe em primeira mão a informação do parecer, né, do Ministério Público, a ideia do análise do parecer do Ministério Público favorável ao pedido do Vasco da Gama, ao plano de recuperação judicial. Existem alguns questionamentos em relação a formas de pagamento, a extinção de fianças, de contratos anteriores, isso pode pegar no sentido financeiro da coisa, qual é o impacto disso nas finanças do Vasco em relação ao plano, mas, num todo, a resposta, o parecer do Ministério Público foi positivo. Então, agora é aguardar a canetada da juíza da 4ª Vara Empresarial e o Vasco decidir se vai recorrer desse parecer, desse posicionamento do Ministério Público ou não. Vamos acompanhar. É claro que o Vasco tem prazo para isso, então as obrigações, acredito eu, da recuperação judicial iniciam em dezembro, mas para valer em janeiro. Vamos acompanhar as classes de credores também, o que eles podem dizer sobre o plano do Vasco da Gama de pagamento da recuperação judicial. A gente trouxe também a informação de que finalmente saiu o nome, né, da advogada indicada pelo Vasco da Gama para fazer parte, compor a mesa da arbitragem junto a 777 na FGV. O Vasco indicou a Mariana Farias Souza, experiente, mais de 20 anos
como mediador, experiência como mediador e arbitragem, prevenção de conflitos. Quem vai dirigir, quem é a presidente dessa mesa de arbitragem é a doutora Selma Leme, também muito experiente, inclusive já foi coordenadora do curso de arbitragem da FGV, Experiência Internacional. Do lado da 777, a 777, para quem não se recorda, indicou lá atrás, em 2024, o doutor Maurício Almeida Prado. Então, esses três nomes, de forma isonômica, vão analisar o caso da 777 do Vasco da Gama. E aí vão chegar num parecer, claro, presidido pela doutora Selma. Está ainda na fase inicial, alegações iniciais de réplica, tréplica, então, assim, vai demorar. Acredito que apenas em dezembro de 2026 a gente pode ter um norte de uma possível resolução, um caminho para uma resolução da arbitragem. O que pega é o seguinte, o Vasco pode, sim, junto a 777, fechar um acordo antes. Nada impede que as duas partes consigam chegar num acordo lá na FGV e fechar essa disputa. Mas, enquanto isso, a arbitragem continua rolando e, infelizmente, para os vascaínos que queriam resolver logo isso de forma lenta e gradual. É isso, meus amigos. Preparativos para o jogo de sexta-feira, casa lotada, Vasco Internacional. O Vasco que se encontra na 13ª posição do Campeonato Brasileiro. E a gente torce, sim, para que o Vasco volte rumo ao caminho das vitórias e tenha um final de ano mais tranquilo no Brasileirão e foque na Copa do Brasil. Tamo junto, obrigado pelo carinho, obrigado pela moral. Deixe um like, o joinha, se inscrevam no canal. Valeu!